Boa tarde, pessoal. Já é 12h06, vamos começar a nossa palestra. Cheguem, por favor. Com vocês, o Dr. Matheus Luca. Bom, obrigado, Omar. Obrigado pela Orojet, pela oportunidade, né, de poder demonstrar minhas reabilitações. Como que eu atuo na minha clínica, como que eu faço as minhas reabilitações e como que eu procedo com os meus pacientes o pós-operatório. Como que eu posso conservar essa prótese, como que eu posso conservar esse trabalho reabilitador. Claro que sempre, como um reabilitador, eu sempre procuro respeitar as curvaturas de SPI, o ângulo da mandíbula, o plano de Camper e as guidelines da oclusão. Assim como também respeito a curva de Wilson, a esfera de Monson e o plano de Frankfurt. Então, o meu objetivo, o meu objetivo principal é verificar se eu consigo reposicionar esses planos e eu consigo reabilitar o meu paciente de maneira adequada. Tá? Então, respeitando, sempre olhando essas guidelines e com esse respeito a essas referências já bastante amplamente discutidas na literatura, eu consigo reabilitar meu paciente e as minhas reabilitações elas possuem uma longevidade. E aí entra o papel da Orojet, aí entra os irrigadores orais para que eu consiga conservar esse trabalho da melhor maneira possível. Então, se eu respeito dentro da minha reabilitação essas guidelines e consigo com que o meu paciente conserve esse trabalho posteriormente com uma adequada higienização, com uma adequada utilização de irrigador oral, eu consigo uma preservação, uma conservação, no meu caso, clínico, por mais tempo. Tá? Então, sempre de olho nas reabilitações, respeito as guidelines nessas reabilitações, coloco faces em ordem. E muitas das vezes, quando o paciente procura o nosso trabalho reabilitador no meu consultório, eu procuro mostrar para o meu paciente que eu coloco faces em ordem, não somente sorrisos e não somente dentes, respeitando essas guidelines. Tá? Recupero planos e corrijo a ação do tempo. Então eu consigo reabilitar meu paciente. Quando eu pego um caso reabilitador, chegando no meu consultório, eu presto atenção na movimentação desse paciente. Como que está acontecendo essa oclusão? Como que está acontecendo o movimento de abertura e fechamento? Se o meu paciente faz uma correta protrusão, uma lateralidade, eu tenho que verificar isso, eu tenho que estudar isso. E muitas vezes eu tenho que reposicionar a face desse meu paciente. Essa paciente ela tinha uma limitação de abertura, ela fala, ela tem dor de cabeça, dor de ouvido, crepitação, ela tem como se ela sentisse areia na sua articulação temporomandibular, né? E ela perdeu o equilíbrio. Por quê? Ela tem um reposicionamento de face, ela tem um reposicionamento crânio-mandibular. E isso é importante a gente verificar. Se eu consigo reposicionar essa paciente de maneira adequada, se eu consigo reconfortar essa paciente, se ela tem, tudo bem? Tudo bem? Se ela possui o equilíbrio novamente, tá? Então, claro que, obviamente, eu trabalho bastante com a BioArt, né? Eu procuro transferir essas referências de plano oclusal e eu procuro reabilitar meu paciente respeitando essas guidelines. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom? Tudo bem? Quando o paciente chega no meu consultório, muitas vezes, ele tem o plano oclusal, o paciente possui o plano oclusal totalmente desviado. Né? E esse desvio, essa inclinação do plano oclusal é muito interessante quando a gente começa a estudar e transpor esses limites. Eu consigo verificar que essa curvatura também acontece na face. E essa curvatura de face eu também tenho que reabilitar meu paciente, também tenho que reposicionar. E aí eu consigo ver que o lábio do paciente, depois de alguns anos, também apresenta a mesma inclinação. Então é muito necessário que eu respeite essas linhas de oclusão para que eu consiga uma boa reabilitação e eu reposiciono a face do meu paciente. Esse vocês conhecem, né? Aí, quando o meu paciente procura com a mordida cruzada, respeitando o histórico desse paciente, respeitando a conservação desses elementos superiores por mais de 30 anos, o paciente relata a vontade, o anseio de preservar esses dentes, eu tenho que melhorar a oclusão desse paciente. Movendo a PPR provisória desse paciente, que ele utiliza, uma mordida cruzada, eu tenho que conjugar com exames tomográficos de imagem para que eu consiga melhorar e amplificar e verificar qual a situação real reabilitadora desse paciente.
verifico a possibilidade de um sinus lift bilateral, ou seja, eu vou criar osso para colocação, para implantação e a reabilitação futura desse paciente, enquanto ele procura um ortodontista para conseguir descruzar essa mordida. Logo no momento de instalação, a gente já consegue melhorar essa oclusão e já consegue vislumbrar essa modificação oclusal. Meu paciente, 2 meses depois, já apresenta uma movimentação diferente, já tem uma oclusão um pouquinho já diferenciada. Lembrando que eu quis conservar. Quando eu fiz odontologia, dentro do juramento é conservar dente, é tratar dente, né? Faço reabilitação, respeito a reabilitação, respeito o poder dos implantes, mas também respeito o dente e respeito o ligamento periodontal. Respeito o complexo dente pulpar. Então, todo esse pré-requisito, respeitando esses elementos superiores, descruzo a mordida depois de 4 meses, consigo com uma PPR flexível superior. Gosto muito dessa PPR flexível, como provisória de longa duração. Quando eu tenho que fazer uma reabilitação um pouco maior, eu uso essa prótese flexível para que eu consiga reabilitar meu paciente. Enquanto isso, meu paciente procurou ortodontista e está finalizando o tratamento ortodôntico. Os implantes sendo posicionados, já os implantes posicionados, a oclusão que a gente conseguiu com a utilização da PPR flexível e o espaçamento para o ortodontista trabalhar. Transfiro esse posicionamento crânio-mandibular do paciente, isso é muito importante, muitas vezes é subjugado ou não utilizado, né? É muito importante que quando eu vou reabilitar meu paciente, quando eu procuro reabilitar meu paciente respeitando as guidelines da oclusão e respeitando as referências de oclusão, é necessário que eu consiga transferir esse posicionamento maxilomandibular do meu paciente, e aí eu consigo um mocap, reabilitando com uma metalocerâmica. Novamente, a gente refez o registro interoclusal. Desculpa pelo modelo de gesso, mas o paciente estava utilizando o modelo utilizando ainda o aparelho ortodôntico. E aí a gente reabilita esse paciente. Isso há algum tempo atrás. Hoje eu procuro utilizar já o fluxo misto, ou eu procuro utilizar o fluxo digital em conjunto com o mecânico. Tá? E aí eu reabilito o paciente respeitando o anseio do paciente em conservar e preservar os elementos dentários. E não tenho porquê eu fazer um protocolo para esse paciente nesse momento. Ele conservou esses elementos dentários, esses 4 elementos dentários superiores, durante 30 anos. Ele procurou vários profissionais e vários profissionais relataram a impossibilidade de reabilitar o paciente somente mantendo os dentes. E ele tinha esse anseio. E eu tenho uma conservação desse paciente de 5 anos conservando. Mudança de face. É aquilo que a gente falou, né, no início. Colocar faces em ordem. Isso é o mais importante. Quando eu reposiciono o maxilomandíbula do meu paciente, eu conservo o complexo. Desculpa pela foto final que a gente fez, mas aqui a preservação desse caso, 5 anos. Então o paciente que está feliz, contente, está mastigando sobre essa reabilitação e eu consigo preservar esse tratamento, a longevidade. Já um caso mais atual, onde eu procuro trabalhar com mixed flow, né, que é chamado. Eu consigo trabalhar da maneira analógica e também da maneira digital. Eu uso o meu dispositivo mecânico, eu utilizo o meu dispositivo mecânico para verificar o processo digital. Então eu faço um escaneamento de modelo, consigo fazer, utilizar a Milling Machine para conseguir fresar os meus provisórios e fresar o meu trabalho protético. E além disso eu utilizo o articulador para conseguir verificar e checar a oclusão novamente. Aqui um caso, tomando o arco facial do meu paciente, transferindo esse arco facial, utilizo o arco facial da BioArt, que é um arco facial Elite, é muito mais fácil de utilizar, porque eu não tenho a necessidade de utilizar o arco facial para transferir esse registro. Monto em articulador ainda, faço essa montagem de articulador ainda. O meu laboratório, nós conseguimos implantar o fluxo digital todinho, então o fluxo é feito digitalmente em cima do meu modelo de gesso, é feito o escaneamento do meu modelo de gesso
via scanner de bancada, transfiro para o software, para o Exocad, e a gente consegue fazer um mockup e provar no meu paciente. Só que antes de eu fazer essa instalação, essa prova no meu paciente, eu consigo checar também no meu articulador. Lembrando que eu transferi com arco facial. Então essa inclinação que eu tenho aqui é exatamente a inclinação que o meu paciente tem. Isso acontece, esse erro acontece muitas vezes quando você só trabalha com o fluxo digital. Você não tem a possibilidade correta e adequada dessa inclinação. Então eu posso transferir. Aqui um videozinho de como eu faço esse checklist final no meu consultório, né? Eu recebo do fluxo digital sendo feito do laboratório, eu coloco no meu modelo de gesso e eu consigo checar qual que é o problema de uma reabilitação em zircônia superior, um protocolo em zircônia superior, que o custo é extremamente elevado. Qual que é o problema de eu checar novamente e fazer uma montagem em articulador? Nenhum. Eu consigo fazer essa checagem. Aliás, eu devo isso para o meu paciente. Eu preciso fazer essa checagem porque é um trabalho de alta responsabilidade. Uma coisa é eu fixar a prótese do meu paciente em uma prótese metaloplástica em resina acrílica com um dente de 1 ou 2 prensagens de baixa qualidade que tem uma certa resiliência. Quando eu colocar um dente de 5 prensagens, meu protocolo vai começar a fraturar. Muitas vezes acontece isso. Ele fratura e não é ineficiência da base resinosa. Ele é problema de oclusão. Porque o meu paciente não apresenta a excursão da mandíbula adequada. Então eu consigo fazer essa análise no meu consultório. O meu laboratório me envia o meu mockup em resina acrílica. Eu consigo checar essa oclusão novamente. Guia canina, lateralidade, protrusão. E aí eu libero para o meu laboratório fresar a zircônia. E aí eu consigo fazer um trabalho de altíssima qualidade, checando todos os pré-requisitos de oclusão. E, gente, eu faço protocolo, eu trabalho com protocolo há praticamente 15 anos. Tá? Desde que eu terminei o doutorado, a gente fazia bastante protocolo no doutorado e depois em clínica particular eu já faço e já atuo há um bom tempo. Uma coisa é você fixar prótese em resina. Outra coisa é você fixar porcelana. O paciente morde, tem uma força oclusal muito maior e o paciente não excursiona e não existe resiliência nesse material. Então você vai perder o seu protocolo se você não conseguir fixar ele respeitando as guidelines da oclusão. Muitas vezes, quando vocês estiverem no consultório, um protocolo que está fraturando o dente, soltando o dente de barra, muitas vezes a gente culpa o laboratório ou acha que o laboratório não processou muito bem a resina acrílica ou o processamento laboratorial da resina acrílica não foi feito adequadamente. E não é isso, é oclusão, é lateralidade, é protrusão e o paciente vai excursionar. Então chequem bastante, principalmente em casos de zircônia, porque o buraco é um pouco mais embaixo, financeiramente é um pouco mais embaixo. E aí eu libero o projeto para o meu laboratório, né? O projeto feito via software e a Mining Machine. Tá? Meu laboratório vai fresar esse bloco de zircônia, vai me entregar esse bloco de zircônia, olha já a finalização do bloco de zircônia, já fresado com o protocolo. Porcelana feldspática para a gente conseguir uma estética melhor nas bordas incisais. E aí eu tenho a peça já finalizada. Tá? E eu recebo a peça novamente. Então eu consigo fazer essa checagem. Eu gosto muito desse Mixed Flow, principalmente nesses casos, que são casos de alta responsabilidade. Eu tenho um alto custo empregado aqui para o meu paciente. Então eu tenho que respeitar essas guidelines e necessariamente eu tenho que checar. E nessa checagem eu consegui verificar que esse meu dente aqui, 37, eu tenho que remover. Por quê? O paciente, quando ele fazia protrusão, estava atrapalhando a protrusão. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora, esse protocolo, esse implante vai perder osso. Então eu tenho que trabalhar com previsibilidade. Eu tenho que verificar para o meu paciente se ele vai perder esses implantes que eu fiz para ele em pouco tempo. Tá? E quando eu trabalho com essa prótese em zircônia, eu tenho essa responsabilidade. Se vocês quiserem adicionar no Instagram ou no Facebook, eu tenho esse caso completo.
tá? Eu tenho todas as fotos, tudo bem? E aí mais um caso de zircônia, tá? Um protocolo em zircônia, eu libero a zircônia para o meu paciente após as checagens. Então eu procuro trabalhar, nesses casos de protocolos cerâmicos, de zircônia fresada, eu procuro trabalhar dessa maneira. Eu trabalho com um fluxo misto, chamado fluxo misto. Tá? E aí eu vou corrigindo as faces dos meus pacientes, conjugando próteses metaloplásticas com protocolos em zircônia. Atualmente eu tenho transferido. O que eu tenho feito é trocando os protocolos que eu fiz lá atrás. Meu paciente volta para trocar os protocolos superiores em resina e aí eu troco por protocolos em porcelana. Porque a eficiência mastigatória de um trabalho desse é muito maior, tá? A resiliência que eu tenho desse material, ou seja, a capacidade de triturar o alimento é muito maior e a longevidade de um trabalho desse é muito maior. Você não vai ter trabalho, você vai ter a manutenção somente de trocar o protocolo inferior, que vai desgastar com um pouquinho mais de rapidez. Tá? Mas o paciente fica extremamente satisfeito porque você não precisa trabalhar com gengiva artificial. Você trabalha com a própria gengiva do paciente. E aí a estética é totalmente diferenciada. Tá? E aí eu corrijo a face do meu paciente. Claro que depois ela precisa de uma harmonização, né? Fazer uma harmonizaçãozinha, melhorar, mas o principal é guidelines. Se eu coloco o plano oclusal do meu paciente, respeitando o plano de Frankfurt, respeitando a linha interpupilar, plano de Camper, curvatura de Monson, esfera de Monson, curvatura, plano de Camper, todas essas guidelines, a face vem depois. Eu posso acelerar com Hoff? Eu posso acelerar com Hoff. Mas eu não preciso se eu respeitei essas guidelines. Se eu colocar em ordem 6 meses depois, o paciente retorna ao meu consultório com outra face. Podem ter certeza disso. E aí você consegue reabilitar os seus pacientes de maneira mais satisfatória e finalizar com uma Hoff. Bom, a gente falou sobre longevidade, né? O tema da palestra era conversar a respeito de longevidade. Eu penso o seguinte, eu tenho 2 responsabilidades com o meu paciente. Eu tenho a responsabilidade durante o tratamento, em executar um bom tratamento e reposicionar meu paciente, sabendo que aquele reposicionamento vai trazer benefícios a esse paciente futuramente e consigo mudar a face do meu paciente usando aquele respeito às referências oclusais. Só que o meu paciente, muitas vezes, e a gente esquece disso como dentista, nós aprendemos lá na odontologia, na faculdade de odontologia, a orientação de higiene oral, instrução de higiene oral. Nós ensinamos o nosso paciente a escovar, como utilizar fio dental. Só que hoje em dia nós temos ferramentas melhores para que o meu paciente consiga efetuar uma ótima limpeza, para o meu paciente consiga manter o trabalho que foi feito, as minhas reabilitações. Então, hoje em dia eu tenho como protocolo no meu consultório a finalização de um trabalho, eu finalizo entregando um irrigador oral para o meu paciente. É a minha responsabilidade mostrar para o meu paciente como que ele vai cuidar daquele trabalho. Então pego a caixa, abro o irrigador, já trabalho com a Oraljet há uns 5, 6 anos e eu forneço depois de um protocolo para o meu paciente, eu abro a caixa e ensino o meu paciente como que ele tem que fazer. É instrução de higiene oral. Cabe ao cirurgião dentista ensinar ao paciente isso. Isso lá nos Estados Unidos em 1962. Demorou muito para a gente conseguir aplicar isso aqui. Né? Então é responsabilidade nossa, quando nós reabilitamos o nosso paciente, em tentar ensinar esse paciente, a instruir esse paciente de como ele vai cuidar. É óbvio que o meu paciente tem que voltar no meu consultório de 6 meses para eu conseguir fazer a manutenção desse protocolo, mas é necessário que eu ensine o meu paciente a utilização, porque a maior parte das vezes ele não sabe, ele nem imagina. Ele nem imagina que existe um aparelho que faz esse trabalho para ele. Tá? E é mais do que comprovado cientificamente que é altamente eficaz até em paciente dentado. Tá? Eu tinha um professor de pério mais antigo que ele recomendava que a gente utilizasse pedaços de fio dental. Não um pedaço de fio dental para todos os dentes, porque transferia bactéria para os outros dentes.
Então você tinha que usar um pedaço de fio dental para cada quadrante, para evitar essa transferência de bactéria. Eu já penso o seguinte, eu acho que isso evoluiu. Eu tenho uma máquina para fazer isso. E essa máquina é uma máquina de pressão que consegue fazer esse trabalho. Tá? Então eu não tenho a necessidade, né, de utilizar um procedimento um pouquinho mais antigo. Eu tenho que evoluir, assim como também a odontologia evolui. Tá bom? Bom, a minha ideia era essa, tá? Mostrar para vocês como eu reabilito, como eu faço os meus casos hoje em dia, né, atualmente, e como que eu conservo para o meu paciente. Tá? Trabalho com a Uraljet há algum tempo, com essa parceria que o Omar sempre forneceu para a gente, e é legal que ele faz a identificação do nome do dentista no produto, então eu consigo fazer essa orientação para os meus pacientes de maneira adequada. E eu coloco como valor agregado no meu tratamento. Eu já coloco dentro do meu tratamento. É o valor de 500, 600 reais, agora eu não lembro agora qual o valor do aparelho, mas você coloca ele agregado ao tratamento. Você consegue fazer isso. É um benefício que você vai fazer para o seu paciente futuramente. Tá bom? Olha, nós só temos gratidão por receber aí você aqui, Dr. Matheus, no nosso stand, né? E o meu pessoal não trouxe aqui o seu presente, mas eu vou aqui chamar a Vivi ou a Renata. Renata, onde é que tá, turma? Desapareceu todo mundo aqui, acho que está todo mundo comendo. Ele não recebe nada, nós não tem nenhum pagamento, né? É de livre e espontânea vontade que nós temos a honra e o privilégio de tê-lo aqui. E, então, em forma de gratidão, né? O que a gente faz? A gente traz o Dr. Matheus, tá? Então ele vai receber uma escova Sonic Jet, ele já tem uma, ele vai dar para o filho, vai ter um outro banheiro, alguma coisa assim. Só que essa... Aí, ó, pode ser, né? Mas vocês vão concorrer também aqui, né? Talvez vocês ganhem, né? E também ele vai receber um kit da Aldomed. A Aldomed, não sei se você já ouviu falar aqui, é uma empresa brasileira. Nós também não ganhamos nada para fazer a propaganda deles, mas é um produto brasileiro. A gente acredita muito no produto. Ele é um pós-operatório, para litose também. E também ele está sendo usado muito em outras aplicações, pessoas que que é fora da área de odontologia, mas faz parte do ser humano, né? Que quando você faz uma quimioterapia, você tem problemas de a boca ficar seca, né? Então você passa o gel, ele protege a boca, modifica e também evita as feridas, né? Não sou especialista para falar no assunto, mas a gente acredita muito no produto. Existem produtos estrangeiros que estão também no mercado, a gente respeita, são parceiros. O sol brilha para todo mundo, né? Mas a indústria brasileira é uma indústria brasileira forte, pujante, né? E nós estamos aqui para marcar a nossa presença aqui. Então, a palestra do doutor foi de última hora. A gente geralmente personaliza, né? Mas como a gente tem... Então, esse aqui não está personalizado, mas eu te mando esse aqui. Então, a nossa escova teve uma melhoria, tem umas cerdas macias agora. São 10 cabeças de escova. E são produtos de alta performance, vem com estojo de esterilização. E as cabeças de escova duram 3 anos. Fica 3 anos sem comprar escova. Muito obrigado de coração, viu? Bom, agora o sorteio. Também tem o kit da Aldomed. Vamos fazer o sorteio. Preciso de um voluntário. Voluntário para o sorteio. Voluntário, não, você não vale. Tem que ser para sortear. Não pode, tem que ser da plateia. São 4 pessoas. 25% de chance de ganhar. Precisa de um voluntário. Vem aqui. Voluntária e corajosa. Esse aqui é o kit da Aldomed que o doutor recebeu também. Tá? Tem um gel pós-operatório. Esse é o Aldomed Pro. Tem o Alicare, que é a linha de farmácia. Tem o enxaguante bucal. E também tem um spray que é para litose e um raspador de língua. Tá? Pessoal da KG Pro. De dióxido de cloro, mas ele tem a mesma função da clorexidina sem os efeitos colaterais. Então pode ser usado a longo prazo, tá? Não amarela os dentes, né? Não tem manchamento, né? E é um produto 100% brasileiro.
Olha só, vamos lá. Olha só, sabe que voluntário não ganha. Tudo bem, já me conformei. Qual que é a definição de voluntário para você, por favor? Alguém que colabora? Colabora, né? Professor, doutor, né? A gente esquece professor. Definição de voluntário para você? Que ajuda a prosperar. Ajuda a prosperar. Na realidade, né? Tudo que está aqui, tudo que nós temos é de graça. Deus nos deu o sol, a água, a terra, né? Nós só pagamos pelo serviço, se você for pensar bem. Porque o agricultor, a comida é de graça. O agricultor pega um grãozinho de feijão que nasceu da natureza, ele planta, sai 400 feijão lá, né? Então ele multiplica 400 vezes uma tonelada, fica 400 toneladas. A gente só paga pelo serviço dele plantar, o serviço de transporte, né? Mas isso tudo é pago, né? Pago com dinheiro, que é um pedaço de papel. O voluntário, então a gente está pagando pelo tempo das pessoas, né? O voluntário, ele é uma pessoa que ele dá de si, dá o tempo, que é o seu maior valor, sem cobrar nada. E muitas vezes para pessoas estranhas, não é para um filho, não é para uma família, geralmente é para uma causa que ele não tem retorno nenhum. Então, em homenagem a todos os voluntários, você está sendo premiada com a Sonic Jet.